1 Coríntios, queridos, o versículo 21. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Amém? Quero ler mais uma vez. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus a salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Oremos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos o teu santo nome, agradecemos a ti pela tua bondade, o teu amor, a tua fidelidade. Louvamos a ti por esses 24 anos. Grandes coisas tem feito o Senhor, e nós só temos a nos regozijar, nós só temos a louvar o teu santo nome, engrandecer a ti na beleza da tua santidade, Pai. Sabemos que não é obra de homens, os erros são nossos, as falhas são nossas, mas a obra perfeita é tua. Louvado e exaltado seja o teu santo nome. E hoje estamos aqui, Senhor, na 24ª conferência para te adorar, para te exaltar, para engrandecer a ti e para dizer a ti muito obrigado. E sabemos que tu tens muito mais a fazer, e nós queremos estar juntos para o louvor e para a glória do teu santo nome. Ministra sobre nós. Abre a nossa mente, o entendimento, capacita-nos a compreender aquilo que vai ser falado, Pai. No nome de Jesus Cristo, o Senhor. Queridos de Deus, o tema até que todos ouçam. Tem uma pergunta implícita nesse tema, que ela precisa ser respondida. E qual é essa pergunta implícita? Ouça o quê? Na nossa mente, na nossa cabeça, nós sabemos o que estamos falando e qual o objetivo. Até que todos ouçam a respeito do Evangelho. Até que todos ouçam a respeito de Jesus Cristo, que é o Evangelho. Mas nós precisamos também responder a pergunta implícita, até que todos ouçam o quê? E eu quero trazer luz sobre esta pergunta também. Aquilo que nós muitas vezes deixamos de responder ou não temos como responder. Porque o que está sendo feito muitas vezes não é aquilo que Deus quer que seja feito. Deus tem feito coisas extraordinárias em se falando de Brasil. O problema é que o Brasil é de uma dimensão continental. Então, se o Brasil é gigante, o desafio também é gigante. Se o Brasil é enorme, o desafio também é enorme. Mas a pergunta que vem é: quem ainda não ouviu? Então, pensando em quem não ouviu, a Associação de Missões Transculturais no Brasil, ela levanta dados estatísticos sobre os povos chamados povos minoritários, que é um termo empregado em referência aos grupos menos evangelizados do Brasil, e que tem um segmento diferenciado, étnico e sociocultural, e que possui a sua própria forma de pensar, de viver, que diferencia do resto da população. Então pensemos hoje pelo menos em 5 desses segmentos, que são mais, mas eu quero
encaixar mais com aquilo que está a nossa mão para fazer. E aí eu quero pensar nos 800 mil indígenas que estão aí. 800 mil ainda não, Fafá, depois. Nos 800 mil indígenas no Brasil que tem que ser alcançado. Divididos em 228 etnias oficialmente reconhecidas, podendo chegar até 340, dependendo da divisão. Considerando-se os subgrupos, cerca de 115 delas ainda não conhecem nada a respeito do Evangelho de Jesus. Mas também temos as comunidades ribeirinhas. São 35 mil comunidades ribeirinhas que ainda não têm acesso ao Evangelho. Tem 10 mil que ainda não têm, dessas 35 mil, 10 mil ainda não têm acesso ao Evangelho. Mais de 3 mil comunidades quilombolas, querido, oficialmente reconhecidas, mas elas são mais de 5 mil, chegando até o número de quase 6 mil, beirando aos 6 mil. Mas por questões governamentais, nem todas elas são reconhecidas, mas elas precisam também ouvir do Evangelho. Nós temos na zona rural sertaneja, mais de 6 mil assentamentos e mais de 25 mil povoados que não têm a presença do Evangelho de Jesus. Eu quero que cada vez que eu vou dando os números, você pergunte o que eu tenho a ver com isso. Não daquela forma desprezível, o que eu tenho a ver com isso? Mas daquela forma compromissada, o que eu tenho a ver com isso? 4 destes grupos estão totalmente dentro do sertão nordestino, ou nas periferias do sertão nordestino do Brasil. Eu poderia dessas 5 tirar somente os ribeirinhas, mas os outros grupos, nesse slide, Fafá, 300 mil ciganos. 300 mil ciganos, está ali o missionário Chumbinho que trabalha com essa etnia, com este grupo distinto. E eu até fiz uma pergunta para ele, se não me engano, ontem. Chumbinho, você faz um trabalho, trabalho com ciganos é transcultural? Só estava esperando ele me dizer não, porque é um trabalho transcultural. As pessoas têm uma visão errada do que é um trabalho transcultural. Trabalho transcultural não é aquele que você precisa romper as barreiras político-geográficas. E os ciganos, os indígenas estão envolvidos no trabalho transcultural. E aí o nosso órgão de missões ele tem que fazer a pergunta se ele é um órgão de missões transculturais ou internacionais. Porque se for transculturais, tem que envolver também os ciganos e os indígenas nesse grupo. Porque está falando de etnias, e dentro dessas etnias são barreiras que não se limitam somente à questão política, geográfica. Não é a questão de nação reconhecida pela ONU ou coisa parecida. Então precisamos pensar nessas questões. Nós temos 106 mil indígenas, 3.171 comunidades quilombolas a serem alcançadas, 9 milhões e 500 mil sertanejos que precisam ouvir do Evangelho. São números estrondosos, números absurdos. Mas por que ainda não ouviu? Por que tanta necessidade e pouca disponibilidade para o sertão nordestino? E aí eu quero citar 3 pontos importantes. Porque não reconhece os campos nacionais como obra missionária. A igreja,
ela é uma igreja muito imatura em missões. A igreja brasileira, ela tem uma imaturidade em missões, e pela sua imaturidade, ela tem os seus erros infantis, ainda pulsa no coração o romantismo pela África. E aí a gente acaba vendo 2 pesos e 2 medidas, totalmente desproporcionais. Outra coisa que nós podemos ver, exemplo, uma irmã que diz que missionários no Brasil não são considerados missionários, são simplesmente obreiros de igreja, na categoria de pessoas que se dispõem a evangelizar. Uma outra coisa, uma irmã que diz que iria cortar o sustento de um missionário porque ele saiu da África e agora está atuando em outra frente missionária no Brasil. Mas se parasse aí, a gente até entenderia. Mas isso também é reflexo das nossas igrejas, é reflexo dos nossos pastores. Os pastores, eles enxergam assim, os pastores, eles veem assim. Eles não reconhecem o missionário nacional, não tem reconhecimento, e aí quem sofre somos nós no campo, porque falta apoio, falta disponibilidade de obreiros. Além deste reflexo, isso se torna muito claro nos nossos eventos de missões. As bandeiras que são levantadas e o marketing feito sempre apontarão para as necessidades estrangeiras, e os centros de treinamento sempre terão candidatos ao que fora oferecido, ao que fora anunciado. Mas o que precisamos pensar é que Deus tem levantado pessoas que têm levantado uma outra bandeira. Eu louvo a Deus pela vida do reverendo Ronaldo Lidório, que tem levantado a bandeira junto aos grandes eventos de missões sobre os povos minoritários. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Ronaldo Rampazzo, que dentro da nossa denominação, pela Força Tarefa, tem levantado a bandeira das necessidades do interior do Brasil, principalmente focando o norte e o nordeste do Brasil. Mas muitas vezes nós acabamos caminhando sós, tendo sempre que romper barreiras. E só acreditam a partir do momento que começam a ver o fruto do trabalho, com o mínimo de investimento. Então você tem que ralar muito, você tem que trabalhar muito, para mostrar alguma coisa, para depois acreditarem e abraçar. Um ponto B, o porquê ainda não se ouviu do Evangelho. É o que está sendo pregado. É o Evangelho? É uma pergunta a ser feita. O antropólogo Dr. Paul Hibbert, que foi meu professor, ele diz que as pessoas são transformadas pelo Evangelho em 3 dimensões. Guarde isso. As pessoas são transformadas pelo Evangelho em 3 dimensões: na crença, no comportamento e na sua cosmovisão, na sua maneira de enxergar o mundo. Ele chama a atenção em seus escritos, e Ronaldo Lidório tem dado muita voz ao que ele deixou escrito. E perceba, ele chama a atenção para uma realidade e os riscos que a igreja corre. Veja bem, riscos de uma igreja que é transformada em suas convicções, quer dizer, uma igreja que ela é tocada, e aí você pode avaliar a sua própria vida. É uma pessoa ou uma igreja que é tocada na maneira a qual ela agora passa a enxergar a sua fé e a maneira que ela passa a crer, mas não em seu comportamento. Quer dizer, ela passa a entender
a sua fé de uma outra maneira, mas o seu comportamento continua o mesmo, um comportamento mundano. E isso se tornando uma igreja nominal. O segundo perigo é uma igreja transformada em seu comportamento, mas não em suas convicções. Quer dizer, ela muda a roupa, ela muda o jeito, mas a sua fé, ela continua a de outrora. Ela faz uma mistura, quase gerando aí um sincretismo, mas ela se torna uma igreja legalista. Quer dizer, mudou a roupagem, mas a mentalidade não. Um outro risco que ele aponta é uma igreja que é transformada em suas convicções, na sua maneira de crer e no seu comportamento, mas não em sua cosmovisão. Aí ela se torna uma igreja infrutífera. Porque ela começa a olhar só para as quatro paredes. Ela agora foi transformada na sua convicção, ela foi transformada no seu comportamento, mas ela não está nem aí para as necessidades missionárias do mundo, ela não está nem aí para os perdidos, ela não está preocupada com os perdidos. E isso se torna uma igreja infrutífera. Ronaldo Lidório ainda colabora destacando 3 grandes perigos na abordagem missionária. Perigo político, que interpreta a outra cultura a partir de seus pressupostos internos, pessoais. Torna o periférico essencial e esquece-se de expor o evangelho. Exemplo, as igrejas paternalistas. Outro perigo são as igrejas, é o perigo pragmático, que desenvolve uma abordagem puramente prática. É o faz tudo, é o ativismo, é aquele obreiro que ele sai atropelando tudo, sem se preocupar com a contextualização, mas preocupada com resultados visíveis. Porque a nossa cultura também exige resultados. A nossa cultura também exige números. Por que está há tanto tempo lá? Por que ainda não deu fruto? Por que não tem resultado? Por que não tem salvação de almas? Por acaso é o missionário que gera almas? Ou é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, justiça e juízo? Um planta, outro rega. Vem Deus e dá o crescimento no seu tempo, na sua hora, na sua maneira, na sua forma. Mas as igrejas pragmáticas, elas acabam incorrendo num erro, porque elas fazem a coisa superficialmente, preocupadas com os resultados visíveis, e não com a fundamentação bíblica. Ela pode se tornar uma igreja legalista ou sincrética. E aí é o grande perigo. Isso nas décadas de 80 e 90 aconteceu com a África, aquela parte de baixo da África onde a gente tem igreja, como que é o nome, pastor? Moçambique. A tragédia, irmão, que aconteceu ali, uma tragédia, um desperdício de dinheiro, porque era dando cesta básica, era dando roupa, era cuidando das necessidades físicas das pessoas, e uma distorção terrível na palavra, gerando igrejas sincréticas, gerando igrejas absurdamente não evangélicas. Então precisamos tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. O perigo sociológico, que vê o evangelho apenas como uma cadeia de soluções para as necessidades sociais, preocupada com os resultados, flexibilizando a teologia e se esquecendo do evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se torna uma igreja assistencialista. E aí não tem fundo. Se você partir desse pressuposto para trabalhar no sertão, é um poço sem fundo.
não gera salvação, não gera almas para Jesus. Porque eles não ouviram do poder de Deus, eles não foram impactados pelo poder de Deus, eles foram impactados pelos benefícios da sociedade. Mas isso o político faz, isso os fazendeiros fazem, isso qualquer religião faz, mas o único que prega o evangelho no poder de Deus é a igreja do Senhor. Terceiro ponto, ainda nesta pergunta: quando conseguem chegar aos campos nacionais, o que está sendo feito? Tem muita gente falando que Deus não mandou falar, queridos, e tem muita gente falando que Deus não mandou fazer. Muita gente, eu não estou dizendo pouca, eu estou lá, tem muita gente falando que não se deve. Então, meus queridos do sertão aí, que sabe as atrocidades que são geradas lá. Mas não temos que olhar simplesmente para o social, mas olhar para o espiritual, porque eu vi pessoas sendo transformadas que viviam na miséria, e quando receberam o evangelho, Deus transformou o lar, Deus transformou a família, Deus tirou aquele espírito de miséria, e hoje as pessoas vivem bem. Não é uma cesta básica que resolve, não são benefícios palpáveis que resolvem. O evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Contudo, convém destacar, para melhor elucidação do tema, querido, 2 termos que devem ser considerados para a definição do conceito, a saber, a missio Dei e a missio Ecclesia. Expressões utilizadas pelo missiólogo David Bosch para distinguir a missão de Deus e a missão da igreja. A missão de Deus sempre será a missão perfeita, e a missão da igreja, as missões da igreja são aquilo que a igreja procura fazer por meio das suas estratégias, por meio dos seus programas, e aí está o perigo. Aí está o perigo. O que Deus faz é perfeito, o que o homem faz é problema, irmão. O que o homem faz é problema. Então precisamos fazer o que, pastor? O que poderemos fazer diante deste quadro? A missiologia deve, entre outros papéis, avaliar a maneira que as missões estão sendo feitas. Desta forma, podemos afirmar que a missiologia é a ciência que estuda a missão evangelizadora da igreja, seja nacional ou estrangeira. Como avaliar e orientar diante de tantas distorções que vemos na igreja brasileira e suas muitas portas. Mas podemos fazer na nossa casa, podemos fazer na nossa igreja, podemos fazer na nossa denominação. A pergunta que deve ser feita é: como está a nossa missiologia? E para mim, aí está um grande equívoco. Porque precisa de uma avaliação séria do que está sendo feito e dos resultados que estão sendo apresentados. Nós estamos numa conferência, e conferência é para conferir o que está sendo feito. E precisamos de uma avaliação profunda, o que está sendo pregado, o que está sendo ensinado, quais são os programas que estão sendo feitos, porque eu vejo programas aí que só a misericórdia, porque qualquer segmento pode fazer. E Deus não levantou a igreja para fazer segmentos dos homens. Deus levantou a igreja para fazer aquilo que Ele mandou. Então precisamos fazer essa avaliação. E dentro dessa avaliação cabe algumas perguntas. Como está sendo pregado? E o que está sendo pregado? E de que maneira está sendo pregado? E
agora eu parto para a terceira pergunta. O que precisa para ouvirem, queridos? O que precisa para ouvirem? Penso que identificamos alguns problemas. Vamos tentar responder essa última pergunta analisando alguns textos, sem a mínima pretensão, queridos, de fazer uma exegese, aquela coisa maçante e complicada que às vezes mais atrapalha do que ajuda, mas simplificando a coisa no máximo que podemos. Mateus 28, 19 e 20, texto conhecido. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A única palavra que eu quero pensar com vocês aqui é nações, que no original é etnias. Há entre 193 a 206 nações. Ficam aí brigando a ONU e mais um monte de órgãos aí para identificar e definir, e uns dizem um número, outros dizem outros. Então, vamos trabalhar nessa perspectiva de 200 nações. São 12 mil povos. Fafá, tem aqueles dois mapas do continente africano? Achou aí? Olha, de um lado você vê as nações, dividida aí pela sua geopolítica. Do outro lado você tem as etnias. Olha os subgrupos como são. Então, de 200 nações, você tem 12 mil povos. 12 mil povos, isso é simplesmente uma amostragem da responsabilidade que Deus deixou para a igreja. Não é aí, ali, naquela nação, mas é entender a dinâmica da nação e trabalhar as suas necessidades espirituais. Vão e façam discípulos. De quem, queridos? Sempre procure perguntar, porque as coisas óbvias, às vezes elas fogem à realidade. Elas fogem daquilo que é tão simples, tão comum, tão palpável. Vão e façam discípulos. Tem muitos discípulos de apóstolos, de pastores, de igrejas. Mas vão e façam discípulos de todas as etnias, que são esses grupos distintos, batizando-os, quer dizer, a confissão pública de fé, de um resultado de um ensinamento. E o ensinamento é obedecer a tudo, não é parcialmente, é a tudo. O que o Senhor ordenou, Ele não pediu, Ele ordenou. Então, para mim, não cabe outras coisas. Precisamos tomar muito cuidado. O processo que os levará até Cristo é a nossa tarefa como igreja. Somos os responsáveis em fazer discípulos de Jesus de todas as nações. Só serão discípulos de Jesus se ouvirem o Evangelho. E o Evangelho é Jesus Cristo, o Senhor, único e suficiente Salvador. Isso é o que precisam ouvir. E mais nada. É suficiente. É poder de Deus. É poder de Deus para o judeu, é poder de Deus para todas essas etnias. Só serão discípulos de Jesus se ouvirem o Evangelho.
Isto é o que precisa ouvir, e a igreja precisa ter a disposição em pregar o evangelho. Mas tem muitas outras coisas que eu posso fazer para ludibriar. Tem muitas outras coisas que eu posso fazer para margear a vontade do Senhor, sem cumprir a tarefa. Sem cumprir a tarefa. Precisam ser ensinados a obedecer às ordenanças de Jesus. A igreja está gastando seus esforços e recursos nas chamadas missões de curto prazo, com grande ênfase nas ações sociais. Eu tenho me escandalizado, porque é um rio de dinheiro, querido. É um rio de dinheiro. Não foi isso que o Senhor deixou como ordenança, querido. Me perdoe quem faz, os que estão me assistindo, me perdoe quem faz. Não foi isso que o Senhor deixou como ordenança. Mas é o caminho mais fácil. E de alguma forma serve como marketing justificativa para a igreja. Estão fazendo. Em alguns casos tem contribuído, mas ainda está no periférico. E a gente não consegue atingir o núcleo. Ficamos margeando, e é bonito. Olha o que a igreja está fazendo. Olha o que a igreja está fazendo. Ela está fazendo muita coisa, mas não está pregando o evangelho de Jesus. Tem outros evangelhos sendo pregados desde a época de Paulo, e hoje não é diferente. Cuidado, queridos. Por isso que a nossa missiologia, pastor Ronaldo, tem que ser forte. Tem que ser observadora. Tem que ser de rédeas curtas. Porque se faz muita coisa, mas não a vontade do Senhor. Precisamos sair das margens das missões e atingir o centro com a exposição bíblica do evangelho a todos os povos, tribos, línguas e nações. É pela proclamação do evangelho. Paulo deixa claro o texto que abrimos essa mensagem, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Isso é sabedoria humana, queridos. Isso que está sendo feito é sabedoria humana. Não é sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é diferente. Olha lá, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Poderia dar tantos exemplos aqui, queridos, mas eu não vou fazer isso, porque tem muita gente que ainda tem dificuldade em compreender isso. Eu estou aqui, sabe, andando na contramão de muita coisa, eu sei disso. Não me importo com o evangelho, não me importo. Não me envergonho do evangelho, Paulo disse, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Qual é o poder de Deus? Qual é o poder de Deus? Vou ler novamente. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto de judeus como de todos os outros que não são judeus. Toda a ação missionária eficaz começa com relacionamentos e não programas. Todo trabalho missionário tem que ter como prioridade a construção de relacionamentos saudáveis que gerará discípulos. Assistencialismo não gera relacionamento saudável. Basta olharmos para João 6, de 26 em diante. Jesus chama aquele monte de gente que estava seguindo ele e fala: vocês me seguem porque vocês comeram pão e se saciaram.
Muitas pessoas querem a cesta básica, muitas pessoas querem as coisas para se saciar, elas não querem o evangelho, e a igreja não está disposta a pregar o evangelho, aí o casamento é perfeito. É um dando e o outro comendo. E Jesus botou todo mundo para correr, eles falaram que era muito duro esse discurso. E aí Jesus olhou para os discípulos e falou: vocês não querem ir embora também não? Como diz lá no sertão, Rose, não querem pegar o beco também não? E o que Pedro fala? Essa palavra é poderosa, aleluia. Esta palavra é poderosa, aleluia. João 6. No 26 ele diz, Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, eles não estavam vendo nada, eles estavam olhando o pão. Mas porque vocês comeram os pães e ficaram satisfeitos. No versículo 29 diz, Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. E aí eu olho para Paulo dizendo em Romanos, como que quererão se não forem enviados? Mas enviados para falar o quê? Enviados para pregar o quê? Enviados para anunciar o quê? O dia que me enviar para dar a cesta básica, irmão, eu volto, pastor. Porque não foi para isso que Deus levantou a obra missionária. Eu volto. Porque isso daí eu posso conversar com os espíritas, eles fazem. Eu posso conversar com os budistas, eles fazem. Eu posso conversar com os macumbeiros, eles fazem. Eu posso conversar com os católicos, eles fazem. Mas pregar o evangelho de Jesus é só a igreja. E essa tem que ser a ação da igreja. Então Jesus declarou, versículo 35, eu sou o pão da vida, aquele que crê em mim nunca terá sede, mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Está vendo aí? Olha aí, a feirinha não foi suficiente, eles se deleitaram na feirinha, está lá escrito, ó. Entendeu? Eles ficaram satisfeitos com o pão. Versículo 41, com isso os judeus começaram a criticar a Jesus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Quando faltar a feira, eles vão te criticar, eles vão criticar a igreja, e não vai sobrar nada, e não vai sobrar ninguém. Posso ouvir um amém, Rosinha? Ela está lá. Versículo 43, respondeu Jesus: parem de me criticar. Parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 45, está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Oh, aleluia. Todos serão ensinados por Deus. É pelo Espírito de Deus. Não são por coisas palpáveis. Não são por coisas humanas. É pura ação de Deus no coração das pessoas, convencendo do pecado, justiça e juízo, e conduzindo a toda a verdade. E Jesus, versículo 53, eu lhes disse a verdade. Quer dizer, Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmos. Queridos de Deus, na pergunta para os discípulos, Jesus, e vocês não querem ir embora não?
Para onde iremos nós se só tu tens cesta básica? Foi isso que eles falaram? Para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? É isso que a igreja precisa pregar. O evangelho é poder de Deus. Discípulos leva tempo para se formar, queridos. Não é da noite para o dia, não é um projeto de 15 dias, de uma semana, de 10 dias. Eu quero que vocês avaliem o tanto de dinheiro que é gasto nessas coisas com pouco resultado para o reino de Deus. Deus não nos chamou para isso. Jesus gastou 3 anos e meio com os seus discípulos. Não vai ser um impacto de férias que vai resolver. Eu penso que o impacto de férias é mais para transformar o coração daqueles que vão, como aconteceu comigo, do que propriamente transformar aqueles que estão lá. Onde estão os missionários de carreira, dispostos a gastar 5, 10, 20 anos da sua vida pela causa missionária nacional? Não tem, porque não dá status, não dá ibope. Uma viagem de 15 dias vale, uma viagem de 20 dias vale, de um mês vale. Ou então já vai agendado, eu vou para ficar 1 ano, eu vou para ficar 2 anos. Ninguém quer doar a sua vida pelo evangelho. Que as missões culminem em discípulos de Jesus de todas as nações, batizados e obedientes às ordenanças de Jesus. Um outro texto, mas receberão poder, lá em Atos 1:8. E eu quero ver em 2 versões. Estou acabando, querido. Até que hora eu tenho, pastor? Até 9:15, não é isso? Até 9:10? Fechado. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Em outra versão diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A imaturidade da igreja já citada e a falta de interpretação desse texto tem gerado uma ênfase errada nas missões, priorizando as missões estrangeiras, desprezando as missões nacionais. Eu não consigo enxergar nesse texto prioridade. Se alguém conseguir, na sua exegese, me mostre, me convença. Porque esse tanto em, essa simultaneidade, ela tem que acontecer no Brasil, nos rincões do Brasil, como lá fora. Não, por um lado, tem os que se justificam dizendo que tem muito a fazer na Jerusalém. Outros, quando muito, na Judéia, e outros, quando muito, na Samaria. Mas não fazem. É só desculpa. Parece aqueles que apareceram diante do Senhor e inventaram, cada um a sua desculpa. Eu tenho que enterrar meu pai. Sabe o que significa enterrar meu pai? É quando ele morrer. Não dá para ir agora. Quando meu pai morrer, eu enterro ele, aí eu vou. Então as desculpas são essas, e não cabe. Como o Josinaldo pregou ontem aqui, missionário Josinaldo, as desculpas dos homens não se encaixam em Deus. Mas as desculpas estão aí, não fazem, e quando a igreja começa a fazer, já pula para os confins da terra, porque dá marketing, dá ibope, irmão. Onde fica o tanto em? Onde fica a ênfase na missão urgente?
nessa simultaneidade, tanto lá como aqui. São coisas que precisamos avaliar. E eu quero concluir, queridos, dizendo que as necessidades dos povos minoritários do Brasil, que aí eu categorizei pelo menos os ribeirinhas, os quilombolas, os ciganos, o sertanejo, faltou algum? Os indígenas. Nós só conseguiremos suprir essas necessidades se os órgãos de missões derem mais ênfase à importância do tanto-em. No mesmo peso, na mesma medida, trazendo a consciência da importância de também ser missionário nas muitas frentes no Brasil com igual peso. Elevar o status, se assim posso dizer, dos missionários nacionais, para que surjam novos candidatos aos campos nacionais. Mais missionários que se disponham a gastar anos da sua vida nos campos nacionais e não em impactos de curto prazo. Hoje eu não enviaria um missionário que fala que está disposto a ir para determinado campo por 2 anos. Missionário tem que ter a agenda na mão de Deus. E nós precisamos quebrar isso. Na minha ideia, nunca foi exigido isso. Eu achava que em 3 anos resolveria o problema. Estou há 18. E todo final de ano eu olho para um texto de Josué, que Deus disse: muitíssima terra ficou para ser conquistada. Muita coisa para se fazer. Porque por um lado você tem o serviço, mas por outro você tem o desserviço. E uma igreja que vai desfocada, ela traz um prejuízo enorme para o campo missionário, queridos. E nós temos experiência sobre isso. Muitos oportunistas, querendo fazer nome em cima de algo. Precisamos tomar cuidado. Mais pregação do evangelho e menos ação social. Mais pregação, eu fico vendo algumas pessoas que vão para a obra missionária, e aí quando eu pergunto o que vão fazer, eu fico maluco, eu não posso fazer nada, mas aquilo ali corrói a minha alma, porque não foi aquilo que Jesus chamou para fazer. Ah, se eu pudesse falar muita coisa. Mais bases missionárias nacionais capacitadas para ofertar aos campos missionários. Aos próprios missionários, para treinamento, para aperfeiçoamento. E aí eu encerro somente dizendo que o Senhor das Missões nos ajude, nos capacite e nos direcione àquilo que Ele quer, que nós estejamos sempre no centro da vontade dEle. E que Deus trabalhe os nossos corações, que a gente pondere e avalie as nossas atitudes, a nossa caminhada, a nossa jornada, e que tenhamos coragem de corrigir aquilo que não está bom e tentar mudar de maneira bastante bíblica aquilo que precisa ser mudado. Porque Jesus está às portas, queridos. Eu não consigo enxergar de outra forma todas as evidências, tudo o que se mostra que Jesus está chegando para buscar a sua noiva. Para buscar a sua noiva. E só se transforma em noiva quem conhece o noivo. E para conhecer o noivo tem que receber o evangelho. Para receber o evangelho tem que ser pregado o evangelho. Que o Senhor das Missões nos ajude no nome de Jesus. Amém?